Algumas pessoas nos acompanham pela internet, todos os domingos eu sei de pessoas que estão nos acompanhando, no Brasil e até fora do Brasil, né? Então nós sempre mandamos esse abraço aí para esses irmãos. Essa mensagem ela tem espalhado também por muitos lugares e depois essa ministração fica lá salva no nosso canal e você também pode compartilhar e eu sei que vai ser uma bênção também, assim como será para mim e para você aqui nessa noite, amém? Quantos querem hoje ouvir a palavra de Deus? Diga, eu quero. Amém. Essa palavra que é poderosa, ela é muito acessível a nós. Nós estamos numa nação tão livre para o Evangelho. Eu fico feliz de poder pregar essa mensagem assim com liberdade também aqui na nossa casa. Eu também queria, irmãos, te dizer que hoje nós estamos celebrando juntos com os nossos irmãos lá em Francisco Beltrão. Muitos irmãos da nossa igreja, inclusive, estão lá. E hoje está sendo reinaugurado o espaço deles. Eles já estiveram num espaço assim bonito, ainda era menor, e agora foram para um espaço muito bonito e muito maior do que o que eles estavam. E eles estão agora inaugurando esse espaço, assim, fazendo uma festa lá. Alguns pastores da nossa igreja foram para lá para servir, para orar com eles. Irmãos estão lá fazendo louvor. E louvado seja Deus, você é parte disso. Depois você olha lá, Zoe Francisco Beltrão, na rede social, e você vai ver que lindo que ficou lá. Ore por esses irmãos, nossos irmãos, pastor Felipe, pastora Carol, que pastoreiam aquela igreja que Deus está levantando naquela cidade. Diga para quem está do seu lado, você é parte disso. Amém? Você é parte disso. Somos uma família em muitos lugares. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, na semana passada, Suelen tocou aqui no assunto e eu quero começar essa mensagem lembrando um pouco do que a Suelen falou. Eu não estava aqui, mas ouvi a mensagem umas 8 vezes lá em casa e depois também pelo YouTube, né? Sabe como é que é? Você casar com um pregador, saiba que você vai ter que ouvir essa mensagem umas 10 vezes. Ela me ouve umas 20, né, Suelen? Mas eu ouvi essa mensagem da Suelen, que a Suelen ministrou aqui, na semana passada, e o tema dessa mensagem era um coração totalmente do Senhor. E a proposta é exatamente essa, que nós não tenhamos um coração dividido, e que Deus não tolera esse coração dividido, que Ele está em busca mesmo daqueles cujo coração é totalmente dele. A Bíblia diz, 2 de Crônicas, capítulo 16, no verso 9, a Bíblia diz assim, olha só que texto maravilhoso, anota esse texto para você ler ele depois na sua casa. Porque, quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Preste atenção, a Bíblia está dizendo que Deus está procurando, os olhos dele passam por toda a terra, em busca, Ele está à procura de pessoas que tenham um coração totalmente dele. Suelen usou essa frase aqui e eu quero repetir, Deus não quer muito de nós, Deus quer tudo de nós, amém? Deus não quer muito, Ele quer realmente tudo. Agora, há uma graça, há uma bênção aqui que a Bíblia diz que quando o nosso coração é totalmente dele, quando entregamos a Deus tudo que há na nossa vida, então a Bíblia diz que esse Deus se mostra forte na nossa vida. Então preste atenção, quantos aqui creem que Deus é forte? Levanta a sua mão e diga, eu tenho um Deus forte. Agora, entenda isso, a manifestação do Deus forte está restringida à vida daqueles cujo coração é totalmente dele. Então, por mais que todos nós tenhamos um Deus forte, apenas aqueles cujo coração é totalmente dele experimentarão a força do Senhor. Você está entendendo? Às vezes você diz, parece que Deus não faz nada, parece que Deus na minha vida não se move. Não é que Ele não queira se mover, Ele é forte e Ele quer se mostrar forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Eu quero começar essa mensagem falando disso, retomando, porque faz todo sentido para aquilo que vamos falar aqui nessa noite. Deus quer tudo de nós. Eu ouvi um testemunho do pastor Luciano Subirá e achei muito legal. O pastor Luciano Subirá disse que um senhor que estava chegando assim na igreja, ele foi falar com ele e falou assim, pastor, eu estou assim vindo na igreja e eu tenho pensado em me tornar parte dessa igreja, membro dessa igreja, mas deixa eu te fazer uma pergunta. É verdade que toda pessoa
que vem para essa igreja precisa entregar 10% para Deus? De todo o seu dinheiro, ele tem que entregar 10% para Deus? E o pastor Luciano disse que respondeu para ele: não é verdade. Ele falou: não, pastor, fala para mim, porque me falaram que se eu me tornar crente nessa igreja, eu vou ter que entregar 10% do que eu ganho para Deus. É verdade, pastor? Fala para mim, não mente para mim. Eu vou ter que dar 10%? Ele falou: não, não é verdade. Ele falou: mas pastor, foi gente da sua equipe, gente da sua igreja que me falou que eu vou ter que dar 10% para Deus. Ele falou: então esse povo mentiu para você. Eles se confundiram. Você não vai ter que dar 10% para Deus. Nunca será assim. A verdade é que você vai ter que dar 100% para Deus, porque Deus não comprou 10% de você. Deus, quando Ele comprou, Ele entregou Cristo naquela cruz, Ele pagou um alto preço para ter 100% da sua vida com Ele, amém? Diga para quem está do seu lado: Deus quer tudo de você. É 100%, nós estamos falando de uma totalidade. O Evangelho é sobre uma entrega total. Guarde o que eu estou dizendo. A proposta do Evangelho é de uma redenção completa. A proposta do Evangelho é sobre uma entrega total. De vez em quando eu encontro algumas pessoas frustradas com o Evangelho, frustradas com Deus. E muitas vezes essas pessoas vêm me dizer: não, porque o Evangelho, parece que elas estão dizendo em outras palavras, o Evangelho não funcionou para mim. Na minha vida não deu certo, na minha vida não funcionou. E eu costumo dizer: o Evangelho não funciona na parcialidade. Nós podemos até tentar, mas o Evangelho de Cristo, o Evangelho genuíno, ele jamais funcionará na parcialidade. Porque se você tem um Deus todo-poderoso, então esse Deus todo-poderoso, ele só cabe em um espaço, que é no todo. É por isso que nós temos que amar a Deus de todo o coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com toda a nossa mente, porque o Deus todo-poderoso não vai se contentar em ficar com parte da nossa vida, amém? Então, a proposta do Evangelho é a totalidade. É por isso que muitos de nós podem até se frustrar com o Evangelho, porque se nós tentarmos viver uma vida evangélica, gospel, entregando partes da nossa vida, mutilando o nosso corpo, mutilando a nossa história, entregando partes para Deus, nós vamos nos frustrar. De vez em quando eu ouço pessoas dizendo: eu estou entregando meu casamento nas mãos do Senhor. Eu estou colocando nas mãos de Deus a minha vida financeira. Eu estou colocando agora nas mãos de Deus a minha família, meus filhos, a minha saúde. É claro que eu entendo isso como força de expressão. Mas entenda, quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós entregamos tudo, ou então não entregamos nada. Não dá para eu entregar só o meu casamento a Deus. Não dá para eu vir para a igreja só para entregar a minha saúde física, emocional a Deus. Ele está dizendo: eu sou o Deus do todo, eu quero tudo de você. Quantos estão entendendo isso aqui? É muito importante entender esse início para a gente continuar essa mensagem. Então não se trata de entregar alguma coisa a Deus, se trata de viver o Evangelho genuíno e entregar tudo a Deus, entregar tudo o que somos e o que temos nas mãos dele. João Batista dizia: eu quero diminuir para que ele cresça. Paulo vai além e diz: eu quero morrer para que ele viva em mim. Amém? Nós estamos nesse tempo. Houve um tempo em que diminuímos para ele crescer, mas agora é tempo da gente morrer para que Cristo viva em nós. Esse é o Evangelho genuíno. O Evangelho onde eu morro para que Cristo viva é totalmente do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Amém, irmãos? Então, esse é o tema dessa mensagem. O tema dessa mensagem é: siga a nuvem. Ande atrás da nuvem. Siga a nuvem. E nós vamos seguir falando daquilo que Suelen falou na semana passada. Nós hoje vamos falar sobre uma dependência total de Deus, sobre uma entrega total, sobre fidelidade, é sobre maturidade. Essa mensagem fala de uma entrega, de uma maturidade, de uma fidelidade naquilo que Deus me chama, mas também essa mensagem fala sobre uma proteção e um cuidado total de Deus também na minha vida. Quando entregamos tudo a Deus, Ele também guarda tudo de nós. Amém? Então essa é uma mensagem que fala sobre andar na direção da glória de Deus. Diga para quem está do seu lado: siga a nuvem de glória de Deus. Esse é o tema dessa mensagem: siga a nuvem.
é uma mensagem sobre seguir a glória, é sobre perseguir o Senhor, é sobre não me mover e não fazer mais nada sem que a nuvem esteja me direcionando. Amém, irmãos? Então, abra sua Bíblia comigo, por favor. Números capítulo 9. Números capítulo 9, nós vamos ler a partir do verso 15. Nós vamos ler do 15 até o 23. Números 9, do 15 ao 23, ele é um resumo de como a nuvem de Deus se movia, de como o povo se comportava quando essa nuvem se movia ou então ela ficava parada. Diz assim a palavra de Deus em Números, capítulo 9, a partir do verso 15. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem sobre o tabernáculo parecia uma coluna de fogo. Era assim que sempre acontecia. À noite, a nuvem que cobria o tabernáculo tinha a aparência de fogo. Cada vez que a nuvem se elevava da tenda, o povo de Israel levantava acampamento e a seguia. No lugar onde a nuvem parava, eles acampavam. Assim, viajavam e acampavam por ordem do Senhor, por onde ele os conduzia. Enquanto a nuvem estava sobre o tabernáculo, eles permaneciam acampados. Verso 19. Se a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas permaneciam ali e cumpriam suas obrigações com o Senhor. Às vezes, a nuvem permanecia alguns dias sobre o tabernáculo, de modo que o povo também ficava apenas alguns dias, conforme o Senhor ordenava. Então, por ordem do Senhor, levantavam acampamento e seguiam viagem. Verso 21. Às vezes, a nuvem parava apenas durante a noite e se levantava na manhã seguinte. Dia ou noite, porém, quando a nuvem se elevava, os israelitas levantavam acampamento e seguiam a viagem. Verso 22. Se a nuvem permanecia sobre o tabernáculo por 2 dias, 1 mês, 1 ano, eles ficavam parados, acampados e não seguiam viagem. Mas assim que a nuvem se elevava, levantavam acampamento e seguiam viagem. Com isso, acampavam por ordem do Senhor e andavam por ordem do Senhor e cumpriam tudo que o Senhor lhes ordenava por meio de Moisés. Amém? Talvez você encontre outra tradução na sua Bíblia que diz: eles ficavam parados quando a nuvem parava. E quando a nuvem se movia, eles se moviam, eles marchavam. Essa é a ênfase do texto. Eles só se moviam quando a nuvem se movia e eles ficavam parados quando a nuvem ficava parada. E se ela ficasse parada um dia, eles ficavam parados um dia. Se ela parasse 1 mês, eles ficavam parados 1 mês. E se ela parasse 1 ano ou mais, eles ficavam parados. E depois, quando ela se movia de novo, eles iam atrás. Diga comigo, siga a nuvem. Siga a nuvem. Amém. Deixa eu começar te fazendo algumas perguntas. Onde você quer chegar? Para onde você está indo? Todos nós estamos numa viagem, você está indo para algum lugar. Mesmo você que não pensou nessa resposta, para onde eu estou indo, você também está indo para algum lugar. Então, me responda, para onde você está indo? Qual o seu propósito? Qual o seu destino final? Qual é o lugar onde você quer chegar? Pergunta para quem está do seu lado, onde é que você está indo? Qual o seu destino, irmão? Me responde aí. Qual o seu propósito? Por que essa pergunta é tão importante? Porque, irmãos, é tão importante saber para onde eu estou indo, porque o meu caminho define o meu destino. Então eu percebo que muitas vezes nós não temos dificuldade de identificar o lugar para onde queremos ir, mas tantas vezes temos dificuldade de identificar o caminho que nos levará para esse lugar. Então, se eu perguntar aqui, qual é o destino que você espera para os seus filhos? A maioria vai saber responder. Queremos nossos filhos na bênção, vivendo para o Senhor, amém? Qual o destino que você espera para o seu casamento? Quantos querem um casamento poderoso, abençoado em Deus, aleluia? Se eu perguntar qual o destino que você tem para o seu ministério, que você sonha, queremos servir a Deus e ver o nome dele sendo glorificado, queremos que Deus seja exaltado através da minha vida, amém?
Qual o destino que você tem para as suas emoções? Qual o destino que você tem sonhado para a sua saúde física? E eu sei, irmãos, que para cada uma dessas perguntas nós teríamos uma boa resposta. Agora, é interessante a gente entender que cada vez que nós identificamos um destino, nós precisamos também escolher bem o nosso caminho. É ou não é verdade? Não é importante apenas ter um destino, claro que é maravilhoso saber onde eu quero chegar, mas é importante eu entender que Deus não está me dando apenas um destino, mas Deus também quer me dar um caminho para que eu possa chegar nesse destino. Fale para quem está do seu lado, por favor, me ajuda a pregar. Diga para ela, o seu caminho define o seu destino. Amém? Porque se você pegar o caminho errado, se você andar pelo caminho errado, infelizmente, você vai chegar no lugar errado também. Constantemente eu converso com pessoas, converso com elas a respeito da vida, a respeito do ministério, da família, e muitas vezes eu encontro pessoas que têm muito claro onde querem chegar, mas estão completamente equivocadas nos seus caminhos. Quando a gente fala, e daí? Como é que estão seus filhos? Então, pastor, meus filhos, eles estão completamente perdidos. Eu até queria que eles fossem, eu até queria que eles amassem a Deus, eu até queria, mas eles não estão indo. E quando eu pergunto qual tem sido o caminho que você tem ministrado aos seus filhos, a gente percebe que apesar deles terem um bom destino para os seus filhos, eles se perderam ao identificar o caminho para os seus filhos. É muito sério isso. Eu vi hoje um testemunho de um médico. Estava vendo um vídeo, esse médico falou que foi conversar com um pai, com uma mãe, e aí esse pai e essa mãe chegaram para ele e disseram, doutor, nós queremos que o nosso filho coma melhor, mas a nossa filha de 2 anos, ela só come besteira, ela só come bobagem. E ele falou assim, que respirou bem, o que vocês querem? A gente quer que ela coma bem, coma tudo, coma salada, coma as coisas, mas ela só come bobagem, só come besteira, ela tem 2 anos, o que a gente tem que fazer? E ele falou que respirou fundo, para não brigar com aqueles pais. E falou assim, não, mas me fala primeiro assim, onde é que sua filha trabalha? Quanto ela ganha? Qual o salário dela? Porque com 2 anos, ela já está comprando comida para casa, ela está escolhendo o que comer, ela está... Na verdade, por mais que vocês estejam desejando algo para sua filha, quem está levando essas besteiras para casa, quem está sendo permissivo com a sua filha, são vocês. Então, por mais que você sonhe com um destino bom para sua filha, você tem que entender que o caminho está equivocado e provavelmente você não vai chegar nesse destino. Quem está entendendo aqui? Então, eu encontro casais em crise. E eles vêm conversar comigo, eles estão em crise. Casais que se amam. Casais, irmãos, que poderiam ter uma vida maravilhosa. E eles vêm me dizer, pastor, o nosso sonho era ficar junto, era viver até que a morte nos separe. Mas nós estamos aqui nessa crise. E eu falo, qual o destino que vocês sonham? O destino é viver até que a morte nos separe, uma paixão. A gente queria viver uma história de amor. Mas quando você pergunta, e aí, como é que é o tempo de vocês a sós? Não tem. Oram juntos? Não oramos. Vão para a igreja juntos? Não vamos. Leem a Bíblia juntos? Não fazemos. Ou seja, eu quero um destino, mas eu peguei um caminho errado. É possível sair na 277 dizendo, eu vou para Curitiba e pegar a esquerda? É possível, irmão? Por mais que eu tenha assim, a grande intenção de ir a Curitiba, se eu sair na direção de Cascavel, eu vou chegar em Curitiba, irmão? Só se achar uma Curitiba lá no Paraguai. Mas não tem como, porque por mais que você tenha no seu coração um destino bem claro, e eu quero enfatizar isso aqui, é importante demais você ter um propósito, você ter um destino claro, é maravilhoso você ter um alvo, mas mais do que isso, Deus está te dando um alvo, um propósito e um destino, e também dizendo, ei, eu sou o caminho, você está entendendo? Eu também tenho um caminho para você, e não só um destino. Deus está preparando mais do que um destino para nós, Ele está preparando também um caminho para nós, é sobre isso essa mensagem. Porque muitas vezes estamos nos perdendo, tendo bons propósitos, com caminhos errados. Olha só o que aconteceu comigo. Eu estava no Rio de Janeiro, eu tinha ministrado numa noite lá, e no outro dia eu tinha que pegar o voo cedinho, para chegar aqui para o culto ainda da noite. E eu falei para o pastor, pastor, eu preciso assim, chegar lá, eu já passei muito apuro aqui no Rio de Janeiro, eu preciso chegar, eu quero chegar com tempo, para eu não perder esse voo. E ele falou, Cezinha, pode ficar tranquilo, eu separei o melhor motorista que nós temos para te levar. E eu falei, rapaz, que bom. No outro dia, bem cedo, o rapaz estava lá no horário, entrei no carro dele,
e ele falou assim: pastor, o pastor fulano, ele me escolheu para te levar, porque assim, eu sou o mais rápido motorista da igreja. E eu falei: já não sei se eu estou tão feliz assim, mas tudo bem. Pus meu cinto, segurei bem firme e ele acelerou. Irmãos, eu nunca vi alguém andar com tanta velocidade dentro da cidade. Tirando o Geraldo. Cadê o Geraldo? Está aqui? Não está hoje, né? Aí é melhor que a gente fala mal dele pelas costas. A filha está ali. Mas ele acelerava tanto dentro da cidade, irmãos. Corria tanto dentro da cidade. E eu pensando assim: meu Deus, se eu não morrer, eu vou chegar com muito tempo de sobra no aeroporto. E ele acelerou. E uma hora eu falei assim: irmão, deixa eu te falar. Eu já vim tantas vezes aqui, esse caminho não conheço. O irmão deve ser realmente o melhor motorista que tem. E ele falou assim: pastor, eu estou perdido. E eu falei, com toda essa velocidade, irmãos, eu cheguei no aeroporto tão atrasado, para os irmãos terem uma ideia, que eu tive que deixar minhas malas com ele e correr só com a mochila, porque aí eu não tive tempo de despachar a bagagem, correr com a mochilinha e entrei no avião assim, o último a entrar, consegui entrar, e a hora que eu sentei no avião, Deus falou assim comigo: velocidade não é mais importante que direção. Muitas pessoas, irmãos, têm velocidade, mas não têm direção. Velocidade é bom, mas é bom quando você tem direção. Às vezes nós estamos tão preocupados em fazer as coisas acontecerem na nossa vida. Eu quero assim, a qualquer custo e com a velocidade maior que for possível, ficar rico, me casar, ter filhos, fazer uma sociedade a qualquer custo e numa velocidade rápida. Eu quero fazer acontecer na minha vida. Guarde o que eu estou dizendo. Velocidade não é mais importante que direção. Há coisas que acontecem na nossa vida com uma velocidade enorme, mas no final, irmãos, tudo é desperdiçado, porque velocidade sem direção é inútil. Existem coisas, talvez, que na sua vida estão acontecendo de maneira mais lenta, mas se você está na direção correta, de maneira lenta, você está construindo algo poderoso e você chegará no seu destino. Não se preocupe, não se compare. Por favor, diga para quem está do seu lado: pode ter velocidade, não tem problema, desde que você tenha direção. Guarde isso, direção é mais importante do que velocidade. Nós vivemos num mundo tão rápido, as coisas estão acontecendo tão rápido, as gerações mudam agora de maneira tão veloz. E parece que nós estamos numa geração que não sabe mais o que é valorizar as coisas que acontecem de modo lento. É melhor ter direção do que ter velocidade. Amém? E eu quero profetizar algo aqui na sua vida hoje. Nós estávamos em Portugal e eu estava perdido lá. Saímos para, uma hora conseguimos um carro, um irmão emprestou um carro para nós, e nós com esse carro emprestado, nosso celular não funcionava lá. Então nós colocamos um GPS mais ou menos ali e saímos tentando encontrar alguns lugares que a gente queria ir. Irmãos, aquela mulherzinha do GPS, ela falou tantas vezes recalculando a rota, que o Lucas e o Davi, eles começaram a imitar ela falando o tempo todo, e ela falava num português de Portugal, e eles começaram a imitar. Uma hora eu falei: nem sei onde nós estamos mais, Sueli, vou desistir desse GPS, recalculando a rota, porque o tempo todo eu sabia onde eu queria ir, mas eu pegava caminhos errados, e eu ouvia aquela vozinha recalculando a rota. Hoje eu quero profetizar algo na sua vida e na minha vida. Eu quero profetizar que em nome de Jesus, Deus irá recalcular a nossa rota e nos colocar de novo no caminho correto, para que a gente possa chegar no lugar que a gente sonha, no lugar que Ele tem para a nossa vida. Eu quero profetizar hoje na sua vida que há um GPS de Deus sendo liberado na sua vida. Diga comigo, GPS. Diga comigo, GPS. Agora fala para quem está do seu lado. Quer dizer, guiado pelo Senhor. Amém? Esse é o GPS mais maravilhoso que existe. Deus está recalculando a nossa rota para que nós aprendamos de fato a sermos guiados pelo Senhor. Amém? Sermos guiados por Ele. E eu quero, irmãos, também fazer aqui uma outra afirmação. Muitos de nós estamos frustrados. Eu encontro pessoas frustradas,
E como eu disse, não é porque elas não têm um bom destino, é porque o caminho que elas tomaram é o errado, e apesar de elas terem um desejo grande de chegar em um lugar, elas não vão chegar. Então há uma frustração muitas vezes no coração de muitas pessoas, e eu quero afirmar isso aqui, essa frustração pode ser de Deus na sua vida. Essa tristeza, essa angústia pode ser de Deus na sua vida. Deus vai pegar essa sua crise, esse seu problema, aquilo que te trouxe para essa igreja, aquilo que te trouxe para a sua célula, aquilo que te fez pensar, eu preciso de Deus, porque isso não está certo no meu coração. Ele vai pegar isso e vai usar isso para te colocar de novo na rota que Ele tem para a sua vida. Amém? Você toma posse disso? Deus está recalculando a nossa rota, Deus está nos trazendo de volta para os caminhos dEle, para que a gente alcance o destino que Ele tem para a nossa vida. Diga comigo, GPS. Amém? Há uma direção no céu para a nossa vida. Isaías, capítulo 48, no verso 17, a Bíblia diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e que te guia pelo caminho em que deves andar. A Bíblia está dizendo, Ele é o Deus que te guia no caminho que você deve andar. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo é que no céu nunca nos faltará direção. Se você quiser, agora mesmo, você pode perguntar a Deus: Senhor, qual é o caminho então? Qual é a direção que o Senhor tem para mim? Porque eu percebo que às vezes eu vou e não passa daquilo, eu estou indo por esse caminho, eu penso que é o certo, eu penso que vai resolver algumas coisas no meu coração e não resolve. Eu penso que esse é o caminho para resolver algumas coisas na minha família e parece que não muda. Eu às vezes tento isso com os meus filhos, eu às vezes tento isso no meu casamento, eu tento no meu ministério e não vai. O Senhor está dizendo, agora há uma direção para você no céu. Há uma direção no céu e a Bíblia nos garante que isso acontece para nós. Desde a transição, a Bíblia diz, desde quando o povo de Deus saiu do Egito, até quando esse povo chegou lá na terra prometida, a Bíblia diz que havia uma nuvem que os guiava. Ou seja, sempre houve direção para o povo de Deus. Nós não precisamos ficar sem direção. A pastora Giovana falou aqui, falou tão bonito, o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, não sou eu que o tenho, é Ele que me tem. Maravilhoso essa revelação. E uma das coisas que Davi usa para falar de Deus no Salmo 23 é: Ele é quem me guia, Ele é o meu pastor, Ele me leva, Ele está indo à minha frente, eu sei que não me falta direção. É só eu procurar que eu vou encontrar o meu pastor, porque Ele me guia. E Ele ainda, irmãos, a Bíblia diz, Ele me leva para pastos verdes, para caminhos de morte algumas vezes, para lugares sombrios que eu não gostaria de passar, mas Ele me guia. Eu nunca fico sem direção, ainda que pareça, ainda que no lugar da sombra da morte eu não perceba, mas a Bíblia está dizendo, nunca vai nos faltar direção. Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E talvez Abraão dissesse: Senhor, qual o caminho? E ele fala: vai andando que eu vou te mostrando. Mas eu vou te dar um caminho, Abraão. Pode ficar tranquilo. Lembra que Deus fala para Abraão assim: olha para o céu. E Abraão olha para o céu e diz: conta as estrelas. E ele conta as estrelas. Ele diz: agora olhe para a terra. E ele olha, conta a areia do mar, se você puder. E ele diz: essa é a minha promessa para você. O que Deus estava dizendo para Abraão é: de dia, quando você não puder olhar para o céu, então você vai olhar para a areia e vai saber que eu tenho um propósito para você e um caminho. E de noite, quando você não enxergar a areia, você vai olhar para o céu e você vai ver as estrelas, e você saberá que eu tenho um caminho para você, eu tenho uma promessa para você, eu tenho um destino para a sua vida, mas você não ficará sem direção em nenhum momento, seja de dia, seja de noite. Quando a Bíblia fala de dia e de noite, a Bíblia está dizendo que o dia são os tempos bons da nossa vida, e a noite são os tempos difíceis da nossa vida, sombrios da nossa vida. Em nenhum deles faltará direção de Deus para a nossa vida. Amém? Fale para quem está desse lado: você tem direção para a sua vida de Deus. Aleluia! O texto que lemos em Números 9 fala dessa nuvem que era, para mim, na minha opinião, o primeiro GPS do mundo. A Bíblia diz que aquela nuvem, e a gente não sabe como ela era. O Lucas estava me perguntando hoje: papai, me explica como era essa nuvem. E eu falava: olha, filho, eu não sei explicar bem, porque ela era uma nuvem, algumas vezes ela está na vertical, outras vezes ela está na horizontal,
Então nós não sabemos, o que eu sei é que ela era uma nuvem que trazia sombra de dia, e de noite ela tinha o formato de fogo. Você pode imaginar, irmãos, que maravilha, aquela nuvem de fogo te guiando de noite, você seguindo aquilo, ou de dia aquilo trazendo sombra para um lugar desértico. A Bíblia fala que Deus levantou essa nuvem lá no tabernáculo, que aquela nuvem é a nuvem de glória que encheu o tabernáculo e que agora guiava o seu povo por onde ele fosse. Interessante, irmãos, é que a gente percebe que a nuvem, algumas vezes, ficava parada só à noite. E a Bíblia diz que às vezes ela parava à noite e de dia ela já se movimentava. Então, quando ela parava, o povo parava. E de manhã, quando ela se movimentava, o povo movimentava. Mas a Bíblia diz também que algumas vezes ela ficava parada um mês. E depois, outras vezes, ela ficava parada um ano. Então, assim, você não tinha condição de saber exatamente a hora que a nuvem ia se movimentar. Tudo que você tinha que fazer era continuar olhando para a nuvem e depender da nuvem o tempo inteiro, era necessário. Então, eu quero te dar aqui algumas dicas sobre a nuvem, o GPS de Deus, e a primeira dica é: não ande se a nuvem parou. Em primeiro lugar, se a nuvem de Deus, se você não está vendo a nuvem andar, por favor, não ande, não faça negócio. Não entre nesse relacionamento, não saia desse relacionamento, não se mova se a nuvem está parada. Se ela está parada, fique parado também. Ficar parado é uma coisa difícil para muitos de nós, sim ou não? Quantos gostam de quando você chega no banco, no mercado, não sei, você chega lá e está na senha número 0018, e você pega a senha 125. Quantos amam ficar sentado esperando ali? Esperar não é uma coisa que nós gostamos. Agora, olha só que interessante. Quando a Bíblia usa a palavra espera no hebraico, ela está falando como uma espreita. Não é sobre sentar e ficar ali num tédio. É sobre um leão que está à espreita da sua presa. É sobre ficar esperando com paciência no Senhor, a expectativa de que Ele vai se movimentar para onde Ele vai. É esse tipo de espera. Você está entendendo? Então, em primeiro lugar, não se mova, não ande se a nuvem parou. A segunda dica que eu quero te dar é: não pare se a nuvem andou. Se você vai ficar parado, fique parado enquanto ela estiver parada. Mas se a nuvem se movimentou, pelo amor de Deus, se movimente também. Deus está indo numa direção que talvez você não queira ir. Mas se a nuvem foi para lá, vá para lá. Vá para lá. Por favor, seja conduzido pela nuvem. O povo de Israel foi conduzido pela nuvem a um lugar que eles não queriam estar. Eles foram conduzidos para o Mar Vermelho, eles foram levados para aparentemente uma enrascada. Quando a nuvem se movimentar, por favor, se movimente. Deus está te chamando para algo, faça. Antes de Deus falar, não há nada a ser feito. Mas depois que Deus falou, não há mais nada a ser dito. Amém? Antes de Deus falar, não há nada a ser feito. Mas quando Deus fala, não há mais nada a ser dito. Há algo a ser feito agora. Se a nuvem foi para lá, vá atrás dela. Eu quero dar o meu testemunho aqui. Irmãos, quantas vezes eu quis fazer coisas sem que Deus tivesse se movimentado. Todas as vezes eu me dei muito mal. Todas as vezes que eu tentei andar quando a nuvem estava parada, eu me dei muito mal. Mas sabe, irmãos, há também uma angústia que eu vivo, que é todas as vezes que eu quero ficar parado e eu vejo a nuvem indo. Eu falo: Deus, me deixa um pouco em casa, me deixa um pouco aqui no meu cantinho. Olha, irmãos, eu falo de todo o meu coração. Eu amo Laranjeiras do Sul. Como é bom para mim voltar para cá. Como é bom ficar na minha casa. Eu já brinquei que um dia um pastor me ligou e ele falou: pastor, a gente queria te trazer para pregar na nossa igreja. A gente quer saber quanto você cobra. E eu falei para o irmão, dei risada, porque é uma pergunta para nós absurda, mas eu dei risada e falei: irmão, eu não vou nem te falar quanto eu cobro, porque se eu fosse cobrar mesmo assim, você não ia poder pagar. E ele falou: como assim, pastor? Me fala o valor. Eu falei: então me diz você quanto vale sair da minha casa, deixar a minha linda igreja, deixar a minha linda esposa, meus lindos filhos, sair da minha cama, do meu banheiro. Como é complicado, irmãos. Outro dia a Suelen falou comigo numa viagem, e aí eu falei: hoje deu até para tomar banho,
Hoje eu consegui até almoçar. Tantas vezes eu falo, Deus me deixa quieto aqui. Com os meus amigos, jogar uma bola. Sala de oração, eu amo. Vir cedo aqui para mim, assim, eu acordo feliz. Quantas vezes eu quis ficar quietinho no meu canto. E Deus fala, vai lá, a nuvem foi, vai atender aquela igreja, vai atender aqueles pastores. E eu vou indo, irmãos, assim, claro, feliz de seguir a nuvem. Mas quantas vezes eu quis ficar parado quando a nuvem se moveu? Há pessoas que Deus está te mandando pregar o evangelho. Se a nuvem foi, vá também. Você vai ter problemas ao ficar, quando a nuvem se movimentou. Então não ande quando a nuvem parou, mas não pare quando a nuvem andou. Essa é a segunda dica. Em terceiro lugar, saia urgentemente de qualquer lugar que a nuvem não esteja. A nuvem está aí onde você trabalha? A nuvem está lá nesse seu namoro? A nuvem está nesses seus grupos de relacionamentos? A nuvem está, a presença de Deus está ali. Esse é um lugar apropriado. Esse é um lugar que Deus te mandou estar. O que você faz, a maneira que você vive, os negócios que você faz, Deus está, a nuvem está ali. Se a nuvem não está, saia urgentemente desse lugar. O lugar onde a nuvem não está, não é um lugar para você e eu estarmos. Em terceiro lugar, se mova urgentemente para fora do lugar onde a nuvem não está. Em quarto lugar, mova-se urgentemente para o lugar onde a nuvem está. Corra para esse lugar, ela está ali. Corra para esse lugar, ainda que não seja um lugar que você goste. Em último lugar, não acredite que você já sabe tudo sobre o movimento da nuvem. De vez em quando a gente encontra pessoas que parecem, assim, já ter decorado a maneira de Deus agir. Não, porque eu sei como é que é, pastor, é assim mesmo, vai indo, depois volta, é assim. E eu tenho a impressão que eu já sei tudo sobre Deus, irmãos, sinto muito em te dizer, nós não sabemos. Não acredite que você já sabe tudo sobre o movimento da nuvem, porque a nuvem, ela não trabalhava de modo linear. Então não era sobre a nuvem ficar parada sempre 15 dias. Depois de 15 dias ela se movia. Não, a Bíblia diz, ela ficava um dia, às vezes era uma noite, às vezes um mês, às vezes meses e às vezes anos. Mas a Bíblia deixa claro que a nuvem não tinha um movimento linear, não era repetitivo. Então guarde o que eu estou dizendo. A única maneira segura de se viver é sempre olhando para a nuvem. Quem está entendendo, diga amém. Dê até um estralo aí para você poder acordar. Amém? Diga para quem está do seu lado, não deixe de olhar para a nuvem, por favor. Aleluia. Irmãos, a pior coisa que pode acontecer para Satanás é o povo de Deus entender que o Senhor preparou um caminho para eles. A pior coisa que pode acontecer para Satanás é você se colocar no caminho que Deus tem para a sua vida. Alcançar o destino que Deus tem para a sua vida. É você entender que há uma nuvem se movendo. A pior coisa para o inferno é você seguir essa nuvem. Olha só, irmão, Satanás morre de medo que a gente entenda essas coisas. O problema para o diabo não são pessoas com destino. O problema para o diabo são pessoas no caminho que as levará para o destino. Você sabe que nós, povo de Deus, fomos chamados no início de povo do caminho. Esse era um apelido que deram para nós, na Bíblia está escrito. Os da seita do caminho. Era assim que éramos conhecidos, porque o povo de Deus sempre soube o caminho que devia andar. Porque Cristo disse, eu sou o próprio caminho. Então toda vez que estamos no caminho, estamos conectados com Jesus. Alguém me disse, mas a nuvem, ela acabou, porque naquela época a nuvem se movimentou, e depois a nuvem acabou no Antigo Testamento, quem falou? Quem disse? Porque quando Jesus está no Monte da Transfiguração, a Bíblia diz que ele é envolvido por uma nuvem. Mas a Bíblia diz que quando Jesus sobe aos céus, ele sobe envolvido por uma nuvem. E a Bíblia diz que quando Jesus voltar, ele voltará em poder e glória, também descendo através das nuvens. Cristo é agora a nossa nuvem. Ele é a própria nuvem, não acabou. Ela continua existindo, ele é o caminho. Quando você se coloca no caminho, quando você olha para a nuvem e diz, ainda que me custe muita coisa, eu vou andar atrás dessa nuvem. Se ela se movimentou, eu vou. Se ela está indo para lá, eu vou. É sobre uma dependência total. É sobre um coração total. Satanás odeia isso. Sabe por que Satanás odeia isso? Porque Satanás é anticristo. Repita comigo, anticristo.
Irmãos, olha que maravilhoso. Satanás não é anti-Cezinha, mas Satanás é anticristo. Você consegue entender? Então Satanás não é anti o Cezinha, mas ele é anti o Cristo que está sendo formado no Cezinha. Olha só. O diabo não tem problema com que você viva bem, desde que você viva bem no caminho errado. Ele não tem problema com que você viva uma vida assim, satisfatória para você, desde que você não reproduza Cristo. É por isso que ele diz para Jesus, coma pão. Porque ao comer pão, Jesus fazia bem para Jesus e mal para Cristo. Você consegue entender? Então, o diabo não quer que a gente entenda o caminho, porque ao entender o caminho, eu começo a reproduzir Cristo na minha vida. É por isso que há hoje uma ideologia tão mundana, chamada humanismo, que é dizer, olha, viva bem, viva confortavelmente, porque o diabo está dizendo, eu quero que você cresça e Cristo diminua. Você está entendendo, irmãos? Então, me colocar no caminho é morrer para mim. Me colocar no caminho é reproduzir Cristo na minha vida. E Cristo sempre soube. A Bíblia diz, Jesus, sabendo de onde veio e para onde ia. Jesus disse, eu sou o próprio caminho. Eu sei para onde eu vou. Eu sei de onde eu venho. Jesus sempre teve um bom GPS. E nós, povo de Deus, precisamos ter também. Quem está entendendo aqui, diga amém. Fala para quem está do seu lado, o diabo é anticristo. Ele não é anti você. Ele quer que Cristo seja diminuído na sua vida. Você está acompanhando, irmão? Você está conseguindo entender? Eu me lembro, irmãos, de uma vez que eu ouvi uma das frases que mais impactou a minha vida. Mais impactaram a minha vida, eu ouvi essa frase. Foi a primeira vez que eu saí da minha casa. E eu ouvi essa frase de Deus e depois muitas pessoas repetiram ela para mim de maneira profética. E a frase foi, o lugar mais seguro do mundo é o centro da vontade de Deus. Qual é o lugar mais seguro do mundo? É um cofre? São os Estados Unidos? É o Brasil? Qual é o lugar mais seguro do mundo? O lugar mais seguro do mundo sempre será o centro da vontade de Deus. O lugar de maior realização, o lugar de maior bênção, sempre será a vontade de Deus. Eu já contei isso aqui o dia que eu estava numa reunião na Jordânia. Uma reunião com muitos pastores. E um pastor foi dar um testemunho da faixa de Gaza. Ele tinha uma igreja na faixa de Gaza. Aquilo para mim parecia um absurdo. Mas ele contou de como explodiram a igreja dele. E de como 80% do povo dele morreu. Ele não estava lá no dia, estava viajando com sua família, mas era para ter matado os seus filhos, era para ter matado ele. E um pastor perguntou, e agora, pastor, o que você vai fazer? E ele falou, como assim? Não entendi sua pergunta. Foi, e agora, pastor, você vai fazer o quê? Porque explodiu sua igreja, lá é muito perigoso, o que você vai fazer? Ele falou, não, o lugar mais seguro do mundo para mim continua sendo a faixa de Gaza, que foi definido como o lugar mais perigoso do mundo. E ele diz, para mim não é. Para mim, aquele é o único lugar seguro para estar. É maravilhoso a gente entender isso, irmãos. Eu saí de casa aos 17 anos para servir numa missão. E a minha mãe estava muito preocupada, a ponto de pedir muitas vezes para eu não ir. E eu tinha essa frase comigo, o lugar mais seguro do mundo é a vontade dele. Eu dizia, mãe, hoje, perigoso é eu ficar nessa casa. Deus está me chamando, eu tenho que ir. E eu vou. E os meus pais me abençoaram, meus pastores me abençoaram, e eu fui para São Paulo, com 17 anos. E eu fui para São Paulo, fui estudar, fui fazer missão, mas 6 meses depois, 5 meses depois, eu recebi a notícia que eles estavam convocando missionários para o Rio de Janeiro. E não só para o Rio de Janeiro, mas para servir no Complexo do Alemão. Aí se minha mãe estava nervosa quando eu estava numa base missionária em São Paulo, você imagina como isso aconteceu no coração dela quando eu estou agora dizendo, eu estou indo para o Complexo do Alemão, servir lá. E fui. Fui para esse lugar, conheci pastores, missionários que viviam lá. Tem um amigo meu chamado Pedro do Borel, já ouviram falar dele? Pedro do Borel. Ele mora dentro do Borel.
E ele afirma, Cezinha, o lugar mais seguro para qualquer missionário é a terra que Deus deu a ele. Só há um lugar seguro para nós, irmãos, é andar debaixo da nuvem. Você pode estar vivendo uma vida luxuosa, você pode estar vivendo uma vida assim que te alegra, que te satisfaz, e que você diz, isso é maravilhoso, mas eu quero afirmar, se a nuvem não está nesse lugar, esse se tornou o pior lugar para você estar agora. O melhor lugar para se estar, o mais seguro do mundo, continua sendo o centro da vontade de Deus. Diga para quem está do seu lado, siga a nuvem. Esse é o grande propósito, siga a nuvem. Sabe, o povo está olhando para a nuvem, irmãos. Eles estão seguindo a nuvem. Imagina aquele povo olhando para cima e falando, vamos gente. Você pode imaginar como era o nível de dependência desse povo? Porque, de repente, a nuvem parou um dia. Aí estão ali, pronto. Armaram cada um as suas tendas, suas barraquinhas. Armaram de qualquer jeito, porque talvez de manhã a tenda vai andar. A nuvem não andou. E a nuvem continuou ali, então eu começo a arrumar melhor a minha tendinha. Ficou parado 1 ano, eu faço uma plantação. Ficou parado 2 anos, eu começo a ter gado e ovelhas. 3 anos, está ficando boa coisa. Fica aí, nuvem. Eu já nem quero mais que você se mova. Porque agora eu estou construindo algo tão bom aqui. De repente a trombeta toca e alguém grita, ei, a nuvem andou. Irmãos, você tem noção de como era difícil agora para essa pessoa, depois de ter construído tudo isso, agora dizer, eu estou largando isso, porque eu continuo seguindo a nuvem. Guarde o que eu estou dizendo, muitos de nós tínhamos mais facilidade no início de seguir a nuvem do que agora. Porque agora construímos muita coisa. Há uma reputação, há muito recurso, há muitas coisas. E agora fica mais difícil seguir a nuvem. Irmãos, eu afirmo a vocês, eu tenho um compromisso com vocês, com essa igreja, com essa cidade. Eu desejo profundamente viver aqui todos os meus dias da minha vida. Todos os dias da minha vida eu desejo morar e morrer aqui com vocês. Mas se a nuvem andar, vocês vão me ver aqui no outro dia, fazendo uma grande despedida, dizendo, eu fui fiel enquanto a nuvem ficou parada. Eu não sou maluco de viver longe dessa nuvem. Aquele povo, irmãos, imagina eles andando atrás da nuvem e alguém dizia para eles, mas irmãos, vocês estão andando no meio do deserto, atrás de uma nuvem, vocês são loucos. Como é que vocês vão arrumar roupa no meio do deserto? A Bíblia diz, e a roupa crescia no corpo. E como é que vocês vão arrumar sapato no deserto? As mulheres mais preocupadas ainda, o sapato. E a Bíblia diz, e o sapato crescia no pé. Louvado seja Deus. O Senhor faz de novo, faz de novo. O sapato cresce no pé. E onde vocês vão arrumar comida? A comida vinha do céu. E onde vocês vão arrumar água? A gente arruma uma pedra, bate nela, a água sai. Você percebe que tudo que você precisa é da nuvem. E ao seguir a nuvem, ela te dará todas as outras coisas. Amém? Nós estamos preocupados com água, com comida, com educação de filho, com proteção de filho, de família. Eu quero te dizer, irmãos, siga a nuvem e tudo isso virá sobre a sua vida. Esse é o lugar mais seguro do mundo. Outro dia, nós fizemos uma programação lá em casa. E aí, a gente faz um combinado lá em casa. E aí, número 1, eu falava assim com ele, número 1, nós vamos para tal lugar. Número 2, nós vamos comer. Número 3, até o 5. E o 6 era voltar para casa. Só que o Lucas não gostou dos 5. Acho que era o 5. O 5 ele não gostou. Ele falou, papai, o 5 eu não quero. Eu falei, não é assim. Nós decidimos em família, todos vão. Eu vou pular o 5. Eu falei, não tem como. Família vai junto. Nós somos família. Então eu não vou. 6 anos. Isso é copele pura, isso é a mãe dele. Aí ele falou, então eu não vou, papai. Eu falei, você não vai? Não vou ficar em casa. Eu falei, sozinho? Ele falou, sozinho. Eu falei, tudo bem, pode ficar. Você vai comer o quê, Lucas? Não sei. Eu falei, eu não vou fazer nada para você comer. Você vai assistir o quê? TV. Eu falei, não, vai ficar sem TV também. Ele falou, então eu já vou. Ele falou, mas então eu vou, mas eu quero ficar no videogame, que o 4 era o videogame. Eu vou ficar no videogame. Eu falei, não tem como, é até o 6. Se não for até o 6, não vai. Eu vou ficar no videogame. Eu falei, vai ficar? Vou ficar. Eu falei, você sabe quanto custa? Não sei. Custa dinheiro aquilo, filho.
Tudo bem, mas eu vou ficar lá. Eu falei, você tem dinheiro? Ele falou, não tem. Eu falei, então não dá para você ficar. Ele falou, então eu vou até os 6. Ele entendeu, irmãos, que não é uma questão de escolher o que eu quero, para onde eu vou. É uma decisão de andar atrás do pai dele. E andar atrás do pai dele trará todo o recurso que ele precisa para a sua vida. Quem está entendendo aqui? Então eu não posso escolher, eu vou com meu pai nisso, mas nisso eu não quero. Quando Deus fala comigo que eu serei abençoado, nisso eu quero. Mas quando Ele me corrige, quando Ele diz, você tem que ajustar isso no seu casamento. Está errada a maneira que você vive. Você não pode continuar falando isso, consumindo isso, agindo dessa maneira. Nessa hora eu digo, eu vou até aqui, o pai está dizendo, então entenda que você vai ficar sem nada. Eu quero te desafiar aqui nessa noite, irmãos, a seguir essa nuvem, custe o que custar. Custe o que custar, continue seguindo a nuvem, porque esse sempre será o lugar mais seguro do universo. Quantos entenderam essa mensagem aqui? Amém? Você pode ficar em pé? Pedir ao Ministério de Louvor que venha aqui nos ministrar. Por favor, siga a nuvem. Siga a nuvem. Continue, por favor, continue. O povo de Deus foi conduzido até o Mar Vermelho. Você se lembra? Foram até o Mar Vermelho. Quando eles chegaram no Mar Vermelho, não tem caminho aqui. Deus está dizendo, quando eu te conduzo, eu faço o caminho. Pastor, eu segui Deus e parece que eu cheguei numa encruzilhada, não tem mais para onde ir. Se você está seguindo Ele, se você seguiu a nuvem, fique tranquilo, porque Ele é aquele que faz caminho no deserto. Você está entendendo? Ele faz caminho no deserto, Ele faz caminho no mar. Eu ouvi outro dia de um pastor que ele disse que estava andando de camelo no deserto e tinha um guia na frente dele, eles estavam andando no deserto e ele falou para o rapaz, rapaz, não tem caminho aqui, como é que esse rapaz anda? E não se perde. É tudo igual, quem já esteve no deserto sabe, é tudo igual. E aí ele disse, o seu guia sabe que aqui tem um caminho. Você não vê, mas o seu guia está vendo. Então pode parecer que não tem caminho para você, mas eu quero te dizer, se você está seguindo a nuvem, tem um caminho aí, ainda que você não veja. Eu estou fazendo um caminho no deserto, disse o Senhor. Chegamos diante do mar e agora o Senhor nos conduziu até o mar. Fique tranquilo, eu te trouxe até aqui. Vou fazer um caminho no meio do mar. Mas nunca ninguém fez. Você vai inaugurar as ruas dentro do mar. Fica tranquilo. BR do Mar Vermelho. Inauguramos agora, sem pedágio. Pode ir. Agora, quando esse povo lá, depois do Mar Vermelho, decidiu, nós queremos voltar. Nós não queremos mais seguir Deus. Nós queremos voltar para o Egito. Lembra que eles disseram? Era bom ter ficado no Egito. Se eles chegassem no mar agora, haveria caminho para eles passarem o mar? Não haveria. Porque aquilo que com Deus nós fazemos com facilidade sem Ele, será impossível. Então, irmãos, quando você está seguindo a nuvem, com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, com sua família, Ele abre o mar. Ele abre o deserto, Ele faz um caminho no deserto. Mas se você tentar fazer isso sozinho, você terá grandes dificuldades, será impossível. Quando você toma na mão o Senhor e diz, eu estou indo atrás da nuvem, as minhas finanças não estão legais, mas eu vou seguir o Senhor, eu serei generoso, eu vou semear, eu vou investir na vida de pessoas, ainda que pareça ser um caminho difícil. Ele está dizendo, faça, e você vai prosperar. Eu vou te fazer colher a 100 por 1, e você vai ver como é. Ou seja, o segredo é seguir a nuvem. A nuvem parou, eu paro. A nuvem andou, eu ando. O povo estava em uma tremenda seca, 3 anos e 6 meses sem chover. Elias falou para o moço, sobe e olha. E ele subiu e olhou, e não viu nada, até que uma hora, ele viu, o que ele viu? Ele viu uma nuvem. O que você viu no céu, menino? Ele falou, era pequena, era do tamanho da mão de um homem, mas era uma nuvem. Ele falou, peraí, você encontrou a nuvem? Você achou a direção? Então se prepara, porque agora virá uma abundante chuva sobre a sua vida. Porque o que faltava para nós era encontrar a nuvem. Quando a gente encontra, pode ficar tranquilo, haverá uma chuva abundante na sua vida. Eu quero te dizer hoje, irmãos, pare de seguir líderes, pare de seguir igrejas,
Pare de seguir pastores. Siga a nuvem. Siga a nuvem. Irmão, se eu deixar de seguir a nuvem, pelo amor de Deus, deixa de me seguir, por favor. Deixa de vir a essa igreja se nós pararmos de seguir a nuvem aqui, porque é sobre uma nuvem, não é sobre uma igreja, não é sobre uma denominação, uma instituição, não é sobre uma liderança, é sobre a nuvem. É ela que te conduz para o seu destino. Siga a nuvem. Abra mão da sua tenda pessoal. Abra mão dos seus projetos pessoais. Mas pastor, está tão legal aqui. Eu queria ficar em Laranjeiras. Eu queria ficar quietinho no meu canto. Eu não queria mais me incomodar com esse negócio de célula. Mas a nuvem andou. Siga a nuvem. Deixa a sua tenda pessoal e vá atrás do tabernáculo. Vá atrás da nuvem. Ela está se movendo? Ela está se movendo, então se mova com ela. É sobre seguir a nuvem. Mas a nuvem foi no Antigo Testamento? Não foi. Agora a nuvem é Cristo, e Cristo está em nós. Onde Cristo vai? Para onde Ele está indo? Qual a direção do meu Senhor? Para onde o Espírito Santo apontou? Essa é a mensagem que eu quero deixar aqui para você hoje. É sobre uma entrega total, é sobre uma dependência total, é sobre olhos para a nuvem, é sobre seguir uma direção, é sobre saber que o meu destino é definido pelo caminho